Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje a gente vai ter uma continuação do que foi o programa com o terapeuta Marcelo Dias. A gente falou sobre traços de caráter e hoje, depois de identificar, de vocês entenderem um pouco como isso significa, a gente vai entender um pouco o que fazer com isso, entre outras coisitas mais, vamos dizer assim. Sejam bem-vindos a mais uma semana, a gente junto aqui no Chá da Tati. Vambora! Oi, gente! Mais uma vez sejam bem-vindos e hoje a gente está com um presente. Eu já vou conversar com o Marcelo, mas a Móveis do Serrador, que é uma das responsáveis por esse cenário, que está aqui com a gente, mandou um presente para vocês, mas sempre naquelas, né? A primeira pessoa a mandar mensagem no WhatsApp da TV vai ganhar essa peça, que é muito para quem gosta de pet, tava de ponta cabeça, ó. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou aqui na câmera 2. Antes até de chamar o meu convidado, deixa eu ver se minha produção vai dizer se está pegando. Então aqui, ó, ele está mandando de presente para quem gosta de pet. Isso está entalhado, foi feito pelo meu filho, inclusive. Aí eu queria mostrar para vocês. Esse é presente, mas também para a primeira pessoa que entrar em contato com a gente através do WhatsApp da TV, escrevendo o programa Chá da Tati, que quer receber esse presente dos pets, tá bom? É isso. Vamos começar. Eu quero chamar, então, esse meu convidado, Marcelo Dias, terapeuta, que vai conversar com a gente sobre o que fazer com os traços de caráter. Se perderam, né, Marcelo, o programa anterior, por favor, tá lá no YouTube, a gente vai colocar para vocês, assistam, porque é imperdível. Tudo bem? Tudo bem, Tati, graças a Deus. Bom dia para você que está nos assistindo. Espero que a gente possa tá oferecendo o melhor para você nesse dia. É um presente ter de volta, porque a gente estava falando sobre isso, quando que ia voltar, e enfim, conseguimos. Então, primeiro, para quem não assistiu o primeiro programa, eu quero que se apresente, por favor, que você se apresente, fale o que você faz, qual é a sua... como as pessoas entram em contato, enfim, fala bastante sobre isso e também falar um pouquinho do programa anterior para a gente já começar a destrinchar o tema. Bom, vamos lá, tá? Prazer a todos, eu sou terapeuta Marcelo Ramos, né? E sou analista de traço de caráter, como alguns de vocês já puderam ter assistido no programa passado, né? Quem não assistiu, convido a estar retornando ao programa passado, com certeza você vai entender de uma maneira clara sobre a importância de nós nos conhecermos, né? Sobre a importância de você se conhecer. O traço de caráter, ele demonstra, né, desde o teu nascimento, lá no ventre da tua mãe, sobre as dores emocionais que o indivíduo possui. O que quer dizer isso? Quer dizer que somente de olhar para uma pessoa e perceber o formato do corpo, o formato do rosto, ali você consegue entender quais são as dores emocionais que ela possui, como era o relacionamento, né, dos pais, como realmente ela se porta diante de quadros de humilhação, de abandono, de rejeição, de sentir-se usado, manipulado ou de traição, tá? Só que, expliquei naquele programa, né, que para todas essas dores também Deus é tão bom, deu recursos para essas pessoas. Então, entender os traços de caráter é entender quais são as dores que te machucam e quais são as qualidades que essa pessoa possui, né? Quando eu entendo isso, não somente na minha vida, mas na vida de outras pessoas, tá? Automaticamente eu também consigo melhorar as minhas relações, né? Bom, o que acontece? Só que neste momento, depois que eu conheço as minhas dores e as minhas qualidades, vem a seguinte pergunta: o que fazer com tudo isso? Agora, bom, eu já vou começar. Vamos relembrar um pouquinho dos traços, quais são, se puder. Eu acho que a gente pode falar sobre as idades, sobre esses traços de uma maneira resumida, e aí depois a gente já entra. E aí? Já sei, por exemplo, no meu caso, gente, eu sou uma pessoa que
tem muita oralidade, né? Eu sou oral de excesso. Sim. Bochechinha, né? A gente falou um pouco sobre isso. Vamos retomar isso já só especificamente sobre os traços e algumas características, né, dessa coisa boa e dessa coisa que não é tão legal. E aí a gente já começa o que fazer com isso. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Resumindo o traço de caráter, né? O primeiro traço de caráter se forma desde o tempo da gestação até o primeiro mês de vida, aonde a criança, dependendo da evolução dessa gestação, tá? Quando eu falo evolução, não necessariamente que aquela criança sofreu algum tipo de abuso, mesmo ali na barriga. Não. É como ela se sente. Por quê? A preocupação da mãe, como ela tá, eu vou ter condições de cuidar, não vou, eu quero ter um aborto, enfim, né, obriga um marido que discute muito com a mulher durante a gravidez, uma preocupação excessiva, enfim, começa a gerar na criança, nesse primeiro período, o primeiro sentimento da primeira dor emocional que todo indivíduo possui, que é a dor da rejeição. Aquela criança fala assim, olha, é inconsciente isso, tá? Mas o que acontece? É como se ela dissesse, olha, tudo isso está acontecendo por causa minha, porque eu estou vindo ao mundo dentro dela. Então ela começa a ser o primeiro sentimento que é da rejeição. Tá? Isso vai criar alguns formatos, tamanho da testa, rosto mais oval, né, mais comprido. Tá? Eu expliquei isso no programa, não vou entrar em detalhes, senão a gente vai tomar muito tempo. Sim. Tá? E aí o que acontece? Só que diante desse primeiro quadro da rejeição, eu sempre digo, olha, Deus sempre deu algo maravilhoso que é um recurso para aquela dor emocional que ela tem. Então essa criança vai desenvolver uma característica interessante, ela vai desenvolver inteligência, ela vai ter um senso de percepção fora da caixinha, né? Então quanto mais ajeitada, por incrível que pareça, mais inteligente, mais criativa, mais perceptiva, né? Depois de um mês a um ano de vida, vai formar a oralidade, tá? Óbvio, se essa criança se sente ajeitada, automaticamente, só por um milagre, é que aqueles pais vão mudar o comportamento deles. Então, ela começa a ter o sentimento do abandono. Por quê? Porque ela chora. Mas ela chora só porque quer mamar? Não, ela chora porque ela, na verdade, está sentindo falta de alguém, né? E, normalmente, a pessoa chega ali, a mãe, coisa e tal, vai lá na mamadeira, põe a chupeta na boca, e ela começa a entender, espera um pouquinho, eu sinto falta de presença de alguém, eu estou me sentindo abandonado, eu choro, a gente chora muito, tá? E alguém vem e põe alguma coisa para me mastigar, né? Então, o que acontece? Isso vai gerar algo que chamamos da oralidade da falta, do excesso. E nessa oralidade do excesso, tendência essa criança comer muito, né? Ela acaba engordando um pouco mais, vai formando um rosto mais redondinho, enfim, todas essas características vai formando a oralidade do excesso. Tá. Tem a oralidade da falta também, que seria da mesma forma, só que a criança se sente abandonada, mas a mãe não tem esse processo de enfia, né, na boca, coisa e tal. Então ela cria a oralidade da falta, né? Também chora bastante, enfim. Bom, e a dor dessa criança, que se forma desse primeiro mês a um ano de vida, é a dor do abandono. Nessa dor do abandono, tá, ela ganha um recurso. Qual é? Extremamente carinhosa, comunicativa, sabe, gosta de falar, enfim. Tá. 1 ano a 2 anos e meio, terceiro traço, que é a psicopatia, que não é a patológica, lembra? Falei várias vezes, não é patologia, não é o cara que quer matar, não, né? Tá? Então, desse terceiro traço, tá? A criança, o pai chega lá, a mãe fala, ai que bonitinha, coisa e tal. Então, quando quer mostrar para os outros, dá toda atenção e carinho. Ou quando o pai bravo chega, pega no colo, coisa e tal, com maneira de se proteger, né? E ali o que acontece? Mas depois, quando ela está sozinha, ela pega, deixa de lado. Então a criança fala, pera um pouquinho. Quando precisa de mim, me dá as coisas. Quando não precisa, me deixa de lado. Então ela se sente usada, manipulada, tá? É o terceiro dor que se forma nesse período, tá? De 1 ano a 2 anos e meio. E o recurso, qual é em contrapartida dessa dor? O que acontece? Ele vira um excelente negociador.
excelente vendedor, um excelente articulador, um excelente líder, tá? Perfeito. Quarto traço, tá? Seria o masoquismo, também não é patologia. Isso acontece 2 anos e meio aos 4 anos, tá? Onde aquela criança chega, tá? E ela tá ali, a mãe chega, vai trocar a fralda. É tão interessante isso, Tati. Eu sempre digo o seguinte, os pais não fazem de propósito. Eles não sabem. Eles não sabem. Não sabe, não conhece. Né? E o que acontece? A criança vai trocar a fralda, que cheiro ruim. Para a criança que é pura, que é um pendrive vazio. Entendeu? Sim. Ela se sente humilhada. Então ela começa a reter. Então a pessoa tem esse traço, a dor emocional dela é humilhação. Só que em contrapartida ela vai ter prisão de ventre, ela vai ter problema de bruxismo, ela vai ter uma série de problemas que são porque ela tem medo de ser manipulada. Em outras palavras, ela tem medo de fazer besteira. E nesse medo de ela fazer besteira, ela procura ter como recurso fazer tudo certo, ser muito organizado, coisa e tal, né? Isso dá um rosto para ela mais quadrado, né? Interessante, um corpo mais quadrado, tá? Então ela procura, e só que tem um detalhe, né? Às vezes ele faz de tudo para fazer certo e acaba fazendo errado. É uma característica masoquista. Bom, mas enfim, então ele tem essa qualidade para esse recurso, tá? E o último traço, que é quando ele vai descobrir a sexualidade, que é dos 4 anos e meio aos 6 anos, né? Onde ela descobre exatamente a sua rigidez. E na rigidez, tá, essa criança, ela tem como dor emocional ser trocada ou traída. Por quê? Porque ela pensa lá, pô, papai tem mamãe, titio tem titia, o cachorrinho tem a cadelinha, e eu? Né? Então, é aquela fase que você vê que a criança quer separar o pai e a mãe, porque ele, sabe? Sim. E nisso, ela vai começando também a descobrir a sua sexualidade, né? Esse período. E ali, ela vai desenvolvendo essa rigidez, tá? A rigidez vai fazer com que a pessoa comece a ter traços muito bem definidos, porque ela precisa chamar a atenção com perfeição, né? Então, inconscientemente, você vai ver que as pessoas rígidas, aquelas que, tipo fitness, sabe? Tem tudo, você não vê que tem um olho, uma sobrancelha diferente da outra, parece que é tudo muito bem desenhado naturalmente, tá? Isso não vale botox, não. Sim. Tá bom? Então, esses são os traços de caráter, tá? Que nós explicamos lá. E uma vez que eu entenda essas dores emocionais, que eu entenda esses recursos, aí vem a questão, o que fazer com tudo isso? Exato. Então eu vou deixar uma dica para vocês. É só no YouTube, @programa Chá da Tati. Vocês vão encontrar lá como o programa com o terapeuta Marcelo Ramos, que a gente também vai tratar como Marcelo Dias. É outra questão, mas é só para deixar registrado aqui, que de uma forma ou de outra você o encontra. E vocês assistam esse programa para ter e entender também o que a gente vai falar daqui para frente. Ok, tudo isso certo, definimos. E aí? E agora? O que a gente faz? O que fazer com tudo isso? Perfeito, né? Então a gente entra num ponto aqui, Tati, bastante interessante, dentro do processo terapêutico. Sim. Tá? Dentro do processo terapêutico, é importante primeiro eu entender aonde eu estou no mundo, aonde eu estou na vida, quem eu sou na vida. Né? Essa é a pergunta. E aí eu faço uma pergunta para você que está me assistindo, só para você entender a profundidade disso. Eu queria que você me respondesse com clareza. Quem é você? Não, eu não perguntei o seu nome. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei, quem é você? Se vocês conseguirem responder essa pergunta, e se quiserem, manda pra gente também, se você quiser alguma definição. Porque pra mim foi difícil. Olha só que interessante, Tati. Quando eu não sei quem eu sou de maneira clara, tá? O que vai acontecer? Quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Não sabe que caminho seguir. Não sabe que caminho seguir. Mas olha só que profundo isso que eu quero dizer para você que está me assistindo. Se você não tiver clareza de quem você é, as pessoas vão dizer quem você é.
Alguma vez você já ouviu alguém dizer para você, ah, você é um burro, você é um idiota, ah, você não serve para nada. Você é emocionado demais, você é, sei lá, é grosso. Você não é capaz, você Nossa. não tem competência para isso, isso aqui não é pro teu bico. Essa frase se diz muito. Já ouviu falar isso? Sim. Tá. O que acontece? Se você não tiver clareza de quem você é, se você não entender as tuas dores emocionais e a tua potencialidade, os teus recursos, as pessoas vão viver a vida inteira dizendo quem é você. Pergunta. Se nessa pergunta que você fez aos nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo, a resposta foi: quem é você? Ah, eu sou mãe, sou esposa, sou fisioterapeuta, sou apresentadora de TV. É essa a resposta que você procura? Olha só que interessante. Essa resposta que a Tati deu, Tati, são respostas que fazem parte dela. Sim. Mas o processo terapêutico ele quer ir mais além. Porque assim, tá, eu sou mãe, ok? Eu sou esposa. Mas a pergunta que eu faço para você é: que tipo de mãe você é para você? Ok. Que tipo de esposa você é para você? Você é aquela mãe que diz que você é uma mãe extraordinária? Para isso eu vou te fazer uma outra pergunta. Certo? Certo. O mundo é um lugar melhor porque você existe? Ai, doutor. Essa doeu no estômago. Ok. E se a resposta for não? Se a resposta for não, é porque você ainda não achou a tua identidade. Ok. Ok? Porque olha só que interessante, Tati. Quando eu não sei exatamente quem eu sou, eu vou tolerar a minha vida inteira condições de fazer coisas que eu jamais queria estar fazendo. Em outras palavras, eu vou ser uma pessoa que não sei dizer não. Você tem dificuldade de dizer não para as pessoas ou você é daquela pessoa que quando você vê numa situação você fica sem graça, meu Deus, e agora o que eu... e vai fazendo mesmo sem fazer e as pessoas vão usando, abusando da sua paciência, né? Quer ver uma coisa interessante? Posso abordar uma coisa Claro, estou disponível. Nós atendemos muitas mulheres, né? E aí eu pergunto para elas o seguinte: você é uma esposa, se sente feliz no teu casamento? Ah, sou feliz. Tá. Você abriu mão dos teus sonhos para investir no teu casamento? Ah, abri. Né? Você largou tudo, você tinha projetos, sonhos, você largou tudo para cuidar da tua família e do teu esposo? Ah, larguei. Aí eu falo, tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. Aí a pessoa fala, hã? Como assim? Eu vou explicar. Olha só que interessante. As pessoas pensam às vezes que é saudável você abrir mão dos teus sonhos para investir às vezes no relacionamento. E quando você vai perceber que o teu relacionamento, ele tem que envolver os teus sonhos. A pessoa com quem você se casou, ela tem que ser alguém que investe nos teus sonhos. E não você abrir mão dele. Sabe por quê? Porque o sonho tem a ver com expectativa. E quando eu abro a mão das expectativas que eu tenho de uma vida melhor, eu começo a ver em função da expectativa de outros. E quem disse que as expectativas dos outros são as minhas expectativas? E que isso de alguma forma me faria feliz. Exatamente. Então, em resumo, é duro ouvir isso. É duro. Você pode ficar com raiva, não tem problema. Essa raiva cura, liberta. Mas preste atenção. Tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece e que tolera. Olha que forte. Se eu não sei quem eu sou,
eu tolero qualquer um me tocar, me humilhar, me envergonhar, mandar dizendo que eu tenho que ser exatamente o que eles querem. E aí, por exemplo, num emprego, eu vivo em função de um patrão, por exemplo, que me humilha, porque eu não sei quem sou. Mas quando eu descubro o meu potencial, talvez eu possa estar numa posição muito maior do que o meu patrão. E eu nunca vou estar, porque eu não sei quem eu sou. Ok. Eu vou deixar vocês com essa reflexão por um instante. Eu vou chamar a Nona Rosa. Vou pedir para vocês colocarem um VT, se a produção puder vir, para vocês verem a Nona Rosa com um pouquinho desse gostinho de quem somos. Vamos lá, produção, por favor, Nona Rosa. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. É isso, gente. Na Nona Rosa você encontra o chá da Tati, o sabor de chá da Tati, que nós conversamos na semana passada. E tem um convite para vocês, que é no dia 5 de maio, nós teremos degustação do café caramelo. A Andresa, junto com as pessoas que ela conversou aqui com a gente, que ela faz os cafés, que ela confia nas marcas, também trouxe o café caramelo e vai apresentar para vocês. Então, no domingo, dia 5 de maio, das 9 da manhã às 11h30, terá a degustação do café caramelo. Eu estarei lá, espero que Marcelo e Angelita também, se puderem ir, a gente passar lá para a gente experimentar o café e também o chá da Tati que tem por lá, tá bom? Ok, vamos voltar. Você já tem a resposta para ele? E aí? Impactei, senti, tô me respondendo, entendi. E vamos de novo para a pergunta, né? Eu percebi que eu tenho dificuldade em dizer não, eu tenho dificuldade em entender o valor que eu posso ter, eu tenho dado mais atenção aos meus traumas do que aos meus recursos. Estou sentindo isso fortemente dentro de mim nesse momento. E agora? Vamos lá. Existe um processo a ser trabalhado. É óbvio que nada se resolve num programa, né? Sim. Tá? Mas o fato de eu ter sido tão direto com você, talvez você nunca ouviu ninguém ser tão direto com você. Mas é porque o meu compromisso é com a tua transformação. Agora, eu vou falar uma coisa curiosa aqui, Tati, sobre personagens que nós criamos. Personagens. Ok. Olha só que interessante. Você já viu, Tati? Vamos entregar na cidade, meu Deus do céu, que vergonha publicamente. Mas quando a gente está ali. Quando eu era pequeno, né, era muito normal a gente ver desenho do Tom e Jerry, do Pica-Pau, né, coisa e tal. E aí tinha desenhos que aparecia assim, um camarada e aparecia um diabinho do lado, o outro anjinho do outro, né? Um falando em cada orelha, né? Mas tem um episódio do Tom e Jerry claro nisso, né? Claro nisso, o diabinho sentado num ombro e o anjinho do outro. Mas aquilo é muito mais profundo do que você imagina. Porque a verdade é que o que eu vou te trazer aqui agora é libertador se você entender. Olha só, existe dentro de todo ser humano um personagem que é formado por todas as dores emocionais e os traumas que ele possui. E existe um outro personagem que ele é criado exatamente por todas as qualidades e recursos. Dentro da minha processo terapêutico, eu exemplifico o seguinte. Um é o personagem das dores,
O outro é o homem e a mulher que Deus criou para ser. Ou seja, aquela cheia de potencialidade, cheia de recursos, cheia de dons, de talentos, que nem você tem, Tati. Parabéns pelo seu programa, que nem você tem. Você é uma mulher extraordinária. Então, olha só que interessante. Quando eu começo a entender isso, eu vou para uma literatura, ela se chama, um livro, O Poder do Agora. Né? E ele traz, uma das observações que esse livro traz, se chama Observar o Observador. O que é observar o observador? É a capacidade de eu observar aquilo que eu mesmo observo. Em outras palavras, vou explicar assim. Existe o personagem das dores, tá? Posso pegar você como exemplo? Tati? Claro, tá. Por favor. Então assim, existe a Tati das dores. Quem é a Tati das dores? É a Tati que carrega consigo todos os traumas emocionais, certo? Lá do abandono, da rejeição, da humilhação, ok? Então esses traços são traços seus, são dores emocionais suas, concorda? Sim. Tá certo? Legal. Então olha só, então o personagem das dores é aquele camarada, tá? Que ele é assim, é como se fosse aquele pai que a Tati sofreu um acidente de bicicleta e agora se ele precisar mentir para a Tati, se ele precisar aumentar, criar um fantasma para a Tati nunca mais sentar na bicicleta, ele vai fazer. Então o que acontece? A dor, às vezes, é um peteleco. Mas esse personagem das dores faz essa dor da ponta do dedo doer o braço, doer o corpo, doer as costas, doer a cabeça, tá? Ele é exagerado. Então esse personagem das dores, ele vive dizendo para você que você não pode, que vão te humilhar. Não faz programa de TV. Você vai fazer? Ixi, vão debochar de você. Que olha lá, olha, não vai dar nem audiência, não vai alcançar ninguém. Você não vai ter ninguém para atender competente. Ok? Então ela vai estar sempre dizendo isso para você, que você não pode, que você não é capaz, coisa e tal, não sei o quê. E o que acontece? Quem não conhece esse personagem das dores, sabe o que acontece? Pensa que ela está ficando louca. Pensa que ela é da cabeça dela. Aí você vê pessoas que eu atendo, muitas vezes, que falam assim, eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada. Quem é que está falando? Personagem das dores. Só que, ao mesmo tempo, dentro de você, tem um personagem que tem todos os teus recursos. Mas sabe qual é o problema? O personagem das dores, ele quer sufocar o outro personagem, que tem os recursos. E aí, constantemente, ele vai aumentando as situações e ele vai gerando medo, ele vai gerando dificuldades, vai gerando uma série de situações. Tá? Perfeito. O personagem que Deus criou para ser, ele é o contrário. Então aí eu preciso começar a aprender a observar o observador. Quer ver uma coisa? Tati, eu vou usar um termo assim. Quantos livramentos de morte você já teve na tua vida? Que eu saiba, 3. 3? Ok. Efetivo, mas deve ter sido mais. 3. Desses 3, você concorda que você está aqui viva? Sim. Se venceu ou não venceu? Sim. Tá. Então vamos pegar o exemplo. Tá? Então, quando você teve o primeiro livramento de morte, ter medo da morte, por exemplo, é um trauma que esse personagem das dores pode fazer você ter. Certo. Ok? Tá. E esse medo da morte, ele pode, dependendo da situação que aconteceu com você, ele pode gerar uma condição de que tudo que envolve morte te gera dor, te gera angústia, aflição, né? E o que acontece? Você, quando começa a entender esses dois personagens, o que você vai fazer? Espera um pouquinho. O personagem das dores está dizendo para você, olha, vai dar errado, já quase morreu, já não sei o que, coisa e tal. O que esse personagem aqui, que Deus criou para ser, esse maravilhoso, com teus recursos, vai ter que fazer? Vai ter que aprender a começar a negociar. Por que eu falo negociar? Porque olha só que interessante. A pessoa tem medo de cachorro. Então, quando ela tem medo de cachorro, você não vai chegar lá e falar assim, então agora eu vou enfrentar um cachorro. Por quê? Porque você vai receber uma descarga de adrenalina
que você vai entrar em pânico, em surto. Então, lembra que ele vai usar todos os recursos para te parar? Então, o que você vai fazer? Você vai chegar, nesse exemplo de cachorro, você vai chegar lá e você vai pegar e falar assim, ó, espera um pouquinho, fulano, já vou explicar isso. Fulaninho, espera um pouquinho. Eu vou provar para você que isso aí é um exagero seu. Aí você vai chegar lá e você vai começar a assistir um filme de cachorro. Ele vai querer acionar. Mas você terminou o filme, você vai olhar para o personagem e vai falar assim, tá vendo aí? Aí depois, você vai, no dia seguinte, você vai na rua e vai ficar olhando de longe uma praça que tem cachorro. Você vai se aproximando aos poucos. Mas em cada conquista pequenininha que você tiver, você precisa comemorar. Por quê? Para criar uma âncora positiva. Então você precisa chegar lá e você precisa... Conseguiu assistir o filme de cachorro? Você fez? Tá vendo aí? Só que para isso, sabe o que é interessante, Tati? Dá um nome para esse personagem das dores. Né? Aí eu pergunto, por exemplo, o meu personagem das dores, eu dei o nome de Mente-Mente. Né? Ou Mente-Mente. Né? Eu tenho clientes que deu o nome de Intrusa, né? De Atribulado, enfim. Né? Vários. Qual o nome que você vai dar para essa tua mente das dores? Das dores. Eu vou dar um tempinho para o pessoal pensar, já vão pensando aí na possibilidade de um nome, que eu preciso trazer o Momento Maná, e aí a gente deixa vocês pensando, porque hoje a provocação é para vocês mesmo, tá? Marcelo, eu vou chamar só o Momento Maná, eu vou até pedir licença, que eu vou levantar um pouquinho para falar deles e ler as mensagens que a gente tem hoje. Gente, o Maná é um mercado natural que fica aqui em Peruíbe, em frente ao Extra Três Marias, ali na Padre Anchieta, fácil de chegar. O Maná é um mercado natural que ele vai trazer para vocês várias opções. Inclusive, a gente vai conversar com uma moça que é vegana, que faz coisas veganas, e eles vão trazer uma linha de alimentos veganos para a gente também mostrar para vocês. Então, se vocês têm necessidade de ervas, assim como eu, para chás ou, enfim, para o que vocês precisarem, lá você encontra. E além de coisas que você tem diabetes, se você tem problemas de saúde, que precisa de uma alimentação específica, o Maná tem uma preocupação com isso. O Maná fica, então, como eu disse para vocês, na Avenida Padre Anchieta, trabalham com delivery aqui na região e eles promovem aqui com a gente um momento muito importante, que é o momento de afirmação, que você pode dizer algo positivo para outras pessoas. Eu vou ler alguns recadinhos. Na semana passada a gente teve muitas coisas de amor, que eu fiquei extremamente feliz. E hoje a gente vai ver o que tem para vocês. Se quiserem mandar um recado para a gente, é só entrar em contato no WhatsApp da TV, colocando que é para o programa Chá da Tati, a mensagem para alguém, algum carinho que você queira fazer numa outra pessoa, com uma palavra, com alguma coisa assim. Que também tem a ver com o tema que a gente está falando, né? Sim. Essa coisa da gente mandar alguma coisa positiva para alguém e se a pessoa aceita receber também essa mensagem, você acredita, não é? No que ela é capaz. Tati, manda um beijo pra mim, Jaqueline Lucas. Jaqueline, beijo pra você. Ela tá pedindo um beijo meu, então um beijo do meu tamanho. Já que eu sou uma pessoa pequenininha. Lembra do beijo do Jô? Beijo do Jô. É um beijo da Tati. Eduardo, uma parte considerável e forte minha só existe porque foi você quem fez. Janaína. Olha que coisa mais linda. Então, para o Eduardo, um recado de amor. Eu entendi aqui que é de amor, né? Porque às vezes pode ser mãe, eu não entendi direito. Mas aqui parece de amor. Uma parte considerável e forte minha só existe porque foi você quem fez. E a minha produção está dizendo para mim que isso é em resposta ao que foi feito na semana passada. Ou seja, o Eduardo mandou uma mensagem para a nega e a nega se chama Janaína. Eles estão me dizendo aqui no ponto. Então, Eduardo, essa é para você, tá bom? Obrigada, gente, por esses recados. Eu fiquei muito feliz semana passada, porque eu disse, se você estiver solteira, até conversa com a gente. Maná, então, gente, promove esses encontros. Não se esqueçam, lá tem orgânicos, tem a feirinha deles. Então, é um ótimo mercado para vocês visitarem, para vocês conhecerem e saber o que eles têm de alimentação saudável, que nos ajudam aí a ter uma alimentação melhor. Eu tô aprendendo muito com eles e espero que vocês também, indo até lá, conheçam um pouquinho, vocês não vão se arrepender, tá bom?
Agora vamos lá. Se você já deu nome para o seu monstrinho, né? Eu não sei se é um ser mau. A gente estava até conversando um pouquinho isso antes. Esse nosso... Eu vou fazer a metáfora do lobo. Acho que você deve conhecer que a gente tem 2 lobos, né? E, mestre, qual deles eu devo alimentar? Qual deles é mais forte? E aí o mestre responde, aquele que você alimenta mais. Já ouviu falar disso? Então, e esse lado nosso que às vezes traz esse boicote, não sei qual o nome, não sei se também tem a ver com boicote. Auto-boicote, né? A gente se auto-boicotar. Na verdade, assim, por causa das dores emocionais nunca serem tratadas... Sim. Tá? A gente está falando no âmbito de não tratamento. Por ela não ser tratada, ok? O que acontece? Ela vai sempre criando força. Ela vai se tornando o nosso maior gigante. E esse gigante vai assumindo o controle. Você entende? Tem um princípio, Tati, que eu utilizo, que eu sempre uso para uma reflexão, né, para as pessoas, é o seguinte. Está escrito lá, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Você já reparou que a maioria das pessoas amam o próximo e não se amam? Sim. É interessante que faz tudo pelos outros e não faz por si. Compram coisas para os filhos, compram coisas para o marido, investem, fazem isso, fazem aquilo, dedicam tempo, coisa e tal, e não acham tempo para si mesma. Inconscientemente elas estão alimentando esse gigante, esse personagem das dores. Então entenda, a questão de ruindade, ele é ruim, na verdade, ele é carregado de tudo aquilo que é trauma. Então, cabe a interpretação de cada um avaliar se entende que é ruim, se entende que... Mas a verdade é que ele não está ali para te ajudar. Ele está ali só para te limitar. Porque existe o medo saudável? Existe. Por exemplo, não vai para essa beirada que você pode cair. Tudo bem. É saudável para quem? Para preservar a vida. Mas é saudável para o camarada que gosta de pular de paraquedas? Não. Então, até esse medo é relativo. Ele, em quantidades perfeitas, ele te ajuda. Que é o da sobrevivência. Da né? sobrevivência. Que vem dentro dessa Exatamente. Nossa necessidade de preservar a vida. Isso é uma coisa. Exatamente. Então, o que acontece? Aí, entrando naquela parte da questão da experiência que você teve, 3 de morte, o que acontece? Eu dei um nome. Que nome eu dei? Então, para mim, eu dei mente. Tá. Então, vamos supor que você deu o nome lá para o seu de... Danadinho, sei lá. Danadinho. Depois danado. Depois se arruma um nome. Esse danado. Tá. Ô, danado. Fica quieto aí. Né? Então, percebe? Se você afrontar de imediato, vai jogar adrenalina e cortisol. Você vai entrar em crise de ansiedade. Okay. Não, você precisa somente fazer o seguinte, falou, tá, legal, ok, então peraí, agora eu vou consultar o meu personagem com os meus recursos, ok? Deus criou pra você, então o que eu faço? Vem cá, eu vou provar pra você de que eu não sou isso que você tá falando, de que não é dessa forma, mas eu te agradeço você ter me avisado, parece uma coisa de maluco, né? Mas eu te agradeço, só que peraí. Então eu vou lá e vou fazer o seguinte. Você não teve 3 experiências de livramento? Então você vai contar para ele, você vai contar para ele o como você passou e venceu. Né? Vocês falam assim, você lembra daquele primeiro evento? Lembra? Lembra? Lembra. Então, olha aqui, olha o que aconteceu comigo. Aí você pode até tirar um sarrinho com ele, dizer assim, olha eu aqui. Sambinha assim, olha eu aqui, né? Ninguém vai pedir a minha vitória, né? Tá vendo? Você lembra aquele segundo? Ok? E novamente você fala, deu certo. Você lembra do terceiro? Fala a verdade, eu sou bem cuidado, não sou? Ou seja, você percebeu? Você vai, na verdade, vamos entender isso num tribunal. Esse camarada, ele é o teu
juiz e advogado de acusação. E esse aqui é o teu advogado de defesa. A questão é que você só precisa provar para ele que você está certo. Senão ele vai continuar dizendo que ele está certo. Então nessa negociação é levar provas concretas para ele. Como é que eu levo essas provas concretas? Fazendo, me tornando, mostrando para ele as experiências que eu já tive, boas, que são contrárias àquele pensamento que ele está me oferecendo. Então, parece meio complexo, né? Como eu falei, muito pouco tempo para a gente explicar. Mas entenda, existem dois personagens dentro de você e você precisa começar a entender isso. Porque quando você entende, você não vai ser mais vítima das situações, você não vai ser mais refém dos teus sentimentos. Você vai entender que dentro de você tem um personagem que quer te manter refém, mas tem um que quer te pôr para cima, que ele é guardado, que ele é protegido, que ele tem competências, que ele tem capacidade, que é a pessoa que Deus criou para ser. E com certeza você vai poder chegar e convencer esse aqui de que ele está errado, e aí você vai alimentar, no teu caso, o lobo bom. Ok? Que eu posso usar de todas as ferramentas que eu tenho. Pode ser desde a religiosidade, espiritualidade, as terapias, a psicologia, a um tratamento terapêutico, a uma conversa, ao estudo, a entender o que eu estou fazendo para ir alimentando esse outro lado e me sentir mais segura de que eu vou conseguir e de que eu posso. Um exemplo, uma dos meus casos de morte foi dentro da água, né? Uma represa, eu quase morri afogada. Coloquei um pezinho na água, fui fazer aula de natação, enfim. Isso vai ajudando eu a alimentar de maneira positiva esses meus recursos, talvez. Eu estou falando besteira? Não. E aí, alimentar isso para que eu possa dizer para esse danadinho, né? Olha, eu fui ali, deu certo, olha, não aconteceu nada. Acha que em algum momento eu consigo ir acalmando também esse monstrinho? É assim, vê se você entende. O cérebro humano, eu aconselho você a assistir o desenho Divertidamente. Maravilhoso. Já assistiu? Quando você assiste análise atrás, quando você assistiu o programa, primeiro assiste o programa que eu dei sobre análise de traço de caráter. Sim. E depois assiste Divertidamente, que vai cair todas as tuas fichas. Você vai entender. Tá? O nosso cérebro, o que ele faz? Ele tá aqui. Tem o cérebro reptiliano, que é o responsável de gerar essa situação de estresse, ele está ali, é o que guarda as coisas mais preocupantes na tona, né? E o que ele vai fazer? Automaticamente, quando você começa a provar para o teu cérebro que ele não é mais um perigo, aquela situação não é mais um perigo, é como se ele pegasse essa memória e botasse num arquivo morto. Ok? Eu estou falando de uma maneira bem figurada, sim, só para entender. Entender. E aí, quando jogar no arquivo morto, e nesse arquivo morto, não tem mais um gatilho para ficar acessando ele. Ok? Então você desativa o gatilho, digamos isso. Você vai desativar aquele gatilho ruim e vai formar um outro gatilho bom. Isso tem a ver com ancoragem, que é um assunto que eu vou trazê-lo num outro programa. Porque agora a gente já está indo para quase a última parte do programa. É muito rápido quando você vem, porque é muito assunto, muito complexo. Então, gente, assistam o primeiro, fiquem com a gente agora nesse segundo programa que estamos gravando. E já estou dizendo para ele que ele não tem escapatória, que teremos o terceiro e, se precisar, até mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso chamar a Central do Empreendedor e depois a gente tem uma dinâmica que faremos aqui. Surpresa, não sabemos exatamente, mas estamos aqui disponíveis. Então, eu vou chamar aqui a Central do Empreendedor e depois, Marcelo, está aberto para a gente fazer o que você quiser, tá bom? Tá ok. Vamos lá, pessoal. A Central do Empreendedor, se vocês já conhecem, eles têm um programa aqui na casa, na BSTV, que falam não só sobre a contabilidade, sobre tributários, enfim, eles também estão entrevistando pessoas aqui da região, os pré-candidatos, para que vocês, empreendedores, estejam por dentro do que tem de planejamento aí nessas novas eleições e façam a sua escolha. A Central do Empreendedor, ela é uma empresa de contabilidade, ela está conversando com você, é uma empresa de contabilidade, ela vai estar auxiliando, ela vai estar te atendendo como empresa, sendo MEI, ME, não importa.
Se você tem uma empresa aqui na região, pode contatá-los, quem sabe até deixar esse seu trabalho com eles. Por quê? Aí, não só a informação, eles também vão tratar a sua empresa de dentro para fora, vão te acompanhar, fazer com que você não tenha nenhuma questão tributária, nenhuma questão que a gente fala de impostos. Tudo isso precisa ser visto quando você tem uma empresa. Então, a Central do Empreendedor está aqui para isso, não só como informação nos programas aqui na casa ou no YouTube que vocês vão conseguir tirar suas dúvidas, mas também você pode contatá-los para poder levar a sua empresa, para poder contratar o serviço da Central, que você não vai se arrepender. Eu falo para vocês com conhecimento de causa, sempre trago isso, porque eles cuidam da TV, eles cuidam de mim, eles cuidam, enfim. E eu confio plenamente nesse trabalho deles. Então é essa a Central do Empreendedor, chama no telefone que vocês estão vendo na tela ou através do QR Code, siga as mídias sociais para ficar por dentro de tudo que eles estão buscando saber de informação para vocês empreendedores aqui da cidade conseguirem escolher aí qual será o melhor caminho, tá bom? Essa é a Central. Agora tá contigo. Me diga o que quer fazer, que estou aqui nervosíssima, ansiosíssima. Vamos lá, vou pedir ajuda. Posso pedir ajuda? Pode pedir ajuda. Temos a produção. Tem a produção? Tem. Então vamos lá, vou pedir ajuda da produção, tá? Vou pegar um voluntário aqui. Presta atenção, você agora, tá? Eu vou ensinar aqui 2 ferramentas para ajudar você a pôr um pouco para fora toda essa dor emocional que você possui, toda essa angústia, esse momento de dificuldade que você está passando. Eu estou me dirigindo a você, que nesse exato momento, talvez até esteja pensando em dar um fim da sua vida, dar um cabo, ou não aguenta mais aquela situação. Eu quero dizer uma coisa para você. Há solução, há recurso para você. Não desista. E para você que está aí vivendo uma angústia muito grande, desesperado, eu quero que você tenha calma. Eu vou te ensinar 2 ferramentas aqui importantes para você salvar o teu casamento, relacionamento com teus filhos, enfim, pessoas. Eu quero que você observe isso, tá bom? A Tati vai ser pega de surpresa, né? Minha produção disse que é a Thaís que vai entrar aqui para falar comigo. Então a Thaís vai entrar comigo. Eu vou aqui sair de levinho de cena, vou pedir para as 2 ficarem aqui, uma de frente para a outra. Ok. Tá bom? Essa atividade, ela se chama V0, tá? Tá. E a outra é o abraço de 40 segundos. Vamos lá. Em pé? Em pé. Eu quero em pé, tá? Seja bem-vindo, Isso. Muito bem. Um pouquinho mais para trás. Vamos lá, tá bom? Gente, é uma dinâmica, é diferente, a gente nunca fez. Deixa eu só ver como é que estamos com câmeras aqui, tá. Tudo ótimo? Então minha produção disse que tá tudo ok, agora nós 2. Olha só, presta atenção, tá? Eu quero que vocês entendam que essa atividade é de conexão. Então eu queria que, sabe essa bolinha que tem no olho dessa pessoa extraordinária, maravilhosa que está diante de você, tá? Eu queria que vocês fitassem o tempo inteiro nessa bolinha dos olhos, porque sabe o que elas vão contar? Elas vão contar o que está dentro da alma da outra pessoa. Ela vai te revelar coisas que vocês nem imaginam que existem. Então eu queria que vocês, durante um período aí de 4 minutinhos, que vocês não falassem nada. Eu queria somente que vocês olhassem, mas sentindo o que a outra pessoa está sentindo tudo o que ela tem para dizer para você através desse olhar. E você vai deixando naturalmente essa sensação, esse sentimento. Você vai sentindo que há dentro dessa pessoa, talvez por trás desse rosto lindo, há um personagem das dores gritando. Talvez por trás desse sorriso existe alguém que gostaria desse momento de falar, de desabafar e sem palavras. É como se você estivesse contando a tua história para essa pessoa.
é algo que vai muito além daquilo que você já vivenciou, presenciou. É como se ele fosse lá na tua infância. É como se essa pessoa conhecesse a tua história. Como se ela fosse a pessoa mais íntima que já apareceu na tua vida. Algo falando muito forte dentro de você sobre essa pessoa. E se você, olhando para ela, conseguir perceber o que ela mais precisa agora, o que ela mais precisa? O que ela mais precisa nesse momento que você pode oferecer para ela? Nesse momento eu queria que a Thaís e a Tati dessem um abraço de 1 minuto. 40 segundos, 1 minuto. Não solta, fica aí. Sem palavras, é só sentindo o que esse abraço tem para te oferecer. Talvez esse abraço represente o abraço que a tua mãe não te deu. Ou que alguém muito importante para você não te deu. Você vai sentindo que tem algo diferente acontecendo dentro de você. Algo libertador. Algo transformador. Continua ainda abraçado. Vivendo esse momento, que é um momento só teu. Momento onde ninguém mais se intromete, onde que não importa o que o personagem das dores diga, porque é o teu momento. Esse silêncio está falando tanto com você, mostrando que por trás de todas essas dores existe uma pessoa, uma mulher extraordinária, cheia de talentos, de capacidades, com potencialidades. Agora, olha nos olhos e fala o que está no teu coração. Fala para ela o que está no teu coração. A Thaís é uma das pessoas que eu mais confio nesse mundo em pouquíssimo tempo, perto de uma vida. Cara, como eu gosto de você, como eu sou grata a você. Eu disse que eu não ia chorar lá, não rolou. Segura. Tá bom? Linda. O que você sentiu nesse momento, Thaís? Eu... A Thaís está sem áudio, fala perto de mim aqui. Eu não posso ficar falando muito porque eu tô sem o microfone, né? Mas é que eu tenho um sentimento muito de... Como que eu posso dizer? Não é um sentimento materno, né? Porque eu não sou mãe, né? Mas eu tenho um sentimento muito de tentar livrar os outros das coisas, né? Então eu senti um pouco de tentar dar um conforto, assim. Vamos dizer assim. Produção, conseguiu ouvir a resposta da Thaís? Tudo certo?
E você, o que sentiu? Eu me sinto muito segura com assim, na minha conexão com ela. Eu me sinto muito, embora eu seja mais velha em idade, a minha relação com ela vem muito dessa troca onde eu me sinto muito resgatada em muitos momentos por ela. Assim, é uma pessoa que tem minha total confiança. E o que foi esse abraço para você? É incrível porque a gente nem tem o hábito de se abraçar tanto, a gente fala muito, vive muito no dia a dia, mas foi algo muito gostoso que a gente tem que fazer mais. Muito bem. Foi uma conexão incrível. Acho que a gente se conectou de algum outro jeito, amiga. Ufa! Ufa! Eu disse que eu não ia chorar, gente, esse programa super segura. O que eu quero que você que está me assistindo entenda? Esse abraço de 40 segundos vai fazer os teus filhos se aproximarem de você. No começo, talvez todo mundo ache estranho essas ferramentas, né, na tua casa, porque você vai chegar pro teu esposo e falar, senta aí, vamos fazer um V0, né? Ou senta aí, vem cá, me dá um abraço de 40 segundos. No começo parece meio estranho, porque a pessoa fala, ai mãe, teu filho fala, ai mãe, lá vem a senhora, coisa e tal. Exercita. Sabe por quê? Porque você vai ver que a transformação é algo tão poderosa que isso acontece, que eu tenho várias pessoas que nós atendemos que após um mês já viram uma transformação tão grande nos filhos, os filhos já vêm correndo para abraçar. Filhos que eram totalmente apáticos. Ok? Tá? Houve conexão entre casais. Né? Então, é importante com que você insista, lute. Existem várias ferramentas que, através do processo terapêutico, você pode realmente, primeiramente, se transformar, tá? E ajudar outras pessoas ao teu redor a serem transformadas. Mas lembre disso. Você precisa começar a olhar para você. Você precisa começar a se importar com você. Para que você tenha uma identidade. E para que você viva o melhor dessa terra que Deus tem para você. Perfeito. Gente, com essa sua fala, eu já estou encerrando o programa. Eu estou um pouco sensibilizada, eu não sei se isso é uma sensação física de... É ocitocina isso. Ocitocina? É. E que é maravilhosa, gente. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso com os seus filhos, principalmente filhos adolescentes, enfim, vamos usar dessas ferramentas. Marcelo, eu já preciso encerrar, mas eu quero te agradecer imensamente por esse programa, por estar aqui mais uma vez, por se dispor a estar conosco. E fica o meu convite para a gente falar sobre essas âncoras, que a gente falou um pouquinho, mas aqui, gente, é muito pouco tempo. Então, assistam o primeiro programa, assistam esse e a gente vai marcando para poder fazer outro, se aceitar. E é isso. Eu vou pedir para brevemente o senhor dizer um tchau para o pessoal que já te conhece. E é isso. Quero agradecer a cada um de vocês. E você que quer levar isso para a tua empresa também, isso em grupo causa transformações muito grandes, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão, gratidão, Tati. Parabéns pelo programa. Você é uma mulher extraordinária que Deus criou para fazer a diferença nessa terra. Tenha certeza disso. Como é que eu termino, gente? Como é que eu termino esse programa? Só dizendo para vocês que, assim como é um presente, tudo isso que eu estou recebendo, vocês fazem parte disso. E eu espero vocês na semana que vem para mais um programa Chá da Tati. E também lá para a gente degustar, degustar esse café lá na Nona Rosa, que no dia 5 a gente vai estar junto, então das 9h30 às 11 da manhã, para degustar o café caramelo, vocês conhecerem o Chá da Tati, quem sabe a gente consiga se dar um abraço lá e ter essa conexão, vai que a gente consiga estar junto nessa história, tá bom? Beijo para vocês, até a semana que vem e muito obrigada, é assim que eu vou terminar, obrigada, tchau!